tarde, queridos seguidores, dando continuidade à parte 2 desse vídeo. Ninguém deve se cobrar de estar bem em um momento como esse. O que é possível fazer para manter a saúde mental neste momento? Como psicólogo, diz ele na entrevista, percebi que todo dia dentro de casa geraria prejuízo em muitas pessoas. Então criei um curso gratuito online, Quarentena Sem Pirar, para dar conteúdo e lives diárias para as pessoas desabafarem, fazerem perguntas sobre temas como angústia, depressão, medo, ansiedade, tolerância, educação e filhos. Relacionamento afetivo, vários temas que estão entrando em crise neste momento. Eu, por exemplo, estou gravando vídeos para o meu canal do YouTube, um trabalho que faço gratuitamente e levo informação a vocês, queridos seguidores, tantos da rede Psi como leigos. Procuro relacionar o assunto da psicanálise com o nosso cotidiano para não ficar tão cansativo, tão maçante. Atendi já em alguns atendimentos gratuitos, mas pessoas que eu nunca tinha visto, não tenho um vínculo, então o que eu pude ajudar foi muito pouco, tenho a modéstia de dizer. Mas estou aqui em casa, na quarentena, desde 9 de março, e quem precisar do meu trabalho e que me conhece, posso atender por videoconferência. O que digo muito em todos ou melhor, em todas essas lives, diz ele, e dicas que são fundamentais, não é nem para evitar que afete algum nível da nossa saúde mental, mas para minimizar, mitigar os efeitos. É mais ou menos isso também que estou tentando fazer nos meus vídeos do meu canal do YouTube. Espero poder estar ajudando vocês no confinamento. Tecnologia ajuda a moldar o novo mundo pós-coronavírus. A primeira coisa que tenho que dizer é que ninguém deve se cobrar de estar bem num momento como esse. Seria até um sintoma de frieza, de negação, o mecanismo de defesa de quem se mostra frio, indiferente. Porque tem quem está bem, está desconfortável em estar confortável, porque a maior parte das pessoas está perdendo muita coisa, emprego, saúde, enfim. Diria que é muito normal estar em alguns momentos anormal, em tempos de anormalidade. A primeira coisa que a gente tem que fazer é aceitar que um dia vai estar mal, o outro vai estar bem. A alternância de humor é normal nesse momento. Até pessoas bem-humoradas têm momento do dia que se pegam num momento de tristeza, uma angústia profunda. É muita coisa em jogo. Marcos Pianger, não aguento mais a minha paranoia com o vírus, ele desabafa. Não quer dizer que aceitar que você está ansioso, com medo, irritadiço, que você vai estacionar nesse sentimento. Você tem que acolher esse sentimento, senão você fica jogando para os outros e se torna uma figura tóxica. Outra coisa fundamental é criar uma rotina dentro de casa. Acordar em um determinado horário, fazer coisas com certo rito. O desnorteamento só piora o quadro.
Rotina é essencial para manter a saúde psíquica das pessoas. A gente precisa ter um nível mínimo de rotina para se organizar. E propósito, ou seja, preciso fazer algo que dê sentido neste momento. Desde ajudar pessoas com cestas básicas, ajudar instituições, ou mesmo ser alguém que pede essa ajuda, mas independentemente tenha um propósito de se mover por algo maior. É isto que eu faço aqui, gravando vídeos para vocês, me doando, colocando-me no lugar do outro e tentando passar experiências, fazendo uma costura entre a psicanálise e o cotidiano. Procuro falar sempre numa linguagem simples, mas numa visão psicanalítica, baseada em teoria científica. Marta Medeiros, em tempos de distanciamento, surge um novo desafio, fazer lives. Isso ninguém existia, mas ninguém fazia. É um elemento fundamental, muitos estudos já vinham se debruçando sobre isso em revistas acadêmicas na medicina, na psiquiatria, na neurociência e na psicologia. Há muito tempo sobre o impacto da fé neste momento. Esse momento é caracterizado pela instabilidade. O nível de vulnerabilidade e incerteza é a tônica do momento na sociedade, e isso gera angústia. Diante de um mundo de tantas incertezas, você perde todas as noções de estabilidade, de buscar, de encontrar lugar, situações, instituições ou pessoas que lhe deem uma sensação mínima de estabilidade. E aí, no universo todo, o único ente estável para muitas pessoas será Deus. Não importa que seja evangélico, católico, mórmon, espírita, muçulmano. O Deus é um só. É uma força maior que nos dá segurança, que nos dá fé. Nesse momento, você se debruça sobre uma instância de perenidade, de imutabilidade, dentro de um mundo muito mutável, que você não controla. Projetar suas esperanças em Deus também é uma perspectiva significativa de controle emocional. O que a pandemia tem a nos ensinar? A gente vai passar muitos anos desenvolvendo teses em tudo que é curso de história, filosofia, psicologia, psiquiatria, sobre tudo que a gente está aprendendo e vai aprender nisso. Porém, eu complemento, nós da área psi não podemos ser sintomas da cultura e da civilização neste momento. Temos que ser a cura e não a patologia, a doença, senão vamos transmitir essa confusão da nossa cabeça em progressão geométrica, como o vírus se propaga para muita gente. Portanto, queridos colegas da área psi, é hora de estudar, de se atualizar, de manter o equilíbrio para a gente poder ajudar. Para hoje, digo que a gente tem muito mais perguntas do que certezas, mas certamente ela está nos obrigando a ressignificar ou dar novos significados a muitas coisas. Inclusive, as metáforas puderam ser ampliadas no nosso sentir. Por exemplo, ao consumismo, as relações pessoais
De algum modo, essa pandemia está mostrando de forma dolorosa e poética, às vezes, tudo de bom e de ruim que a gente tem que melhorar na nossa própria existência. As pessoas têm que ressignificar o casamento, todas as questões de ordem do dia que elas estavam adiando. Muita gente que estava postergando uma análise pessoal de si mesmo ou que não estavam pensando sobre si, agora se veem obrigadas a isso de uma hora para outra. Isso é uma coisa que tem causado muita dor nas pessoas. Mário Cortella diz: podemos tirar grandes lições de convivência solidária na pandemia. Sim. A gente está em um processo de como se estivéssemos indo para um Big Brother às avessas. A gente tem um processo de um modo muito intenso em que todas as nossas dores estão sendo expostas. A gente está refletindo sobre o casamento, a minha vida comigo mesmo, o meu trabalho, as escolhas que eu fiz. Então tem gente se culpando. Olha, se eu tivesse pensado ou agido diferente. Tem gente pensando, se eu não fosse tão gastador, teria uma poupança mínima e não estava tão desesperado agora. A gente está fazendo uma experiência de estudar o significado dos relacionamentos humanos. Todos eles, todos os tipos, de forma boa ou má, a gente está vendo o impacto. A gente tem muito mais perguntas do que certezas, mas certamente ela, a pandemia, está nos obrigando a ressignificar ou dar novos significados a muitas coisas. Há algum tempo fala-se muito sobre isolamento digital das novas gerações. O fato de as pessoas estarem ligadas umas às outras online, mas distantes fisicamente. De que forma a pandemia pode ajudar a mudar isso? Vamos criar de forma simbólica 2 personagens. Pessoas que já vinham trabalhando a sua consciência e agora apenas ampliam esse processo, que estavam dormindo, que viviam apenas para comer, dormir, ter relações sexuais e ir para a balada. O que a gente chama de consciência de sono. Um grupo grande que inclui muito desses jovens que estão em uma relação virtual, tanto que, capturando o inconsciente coletivo desse movimento das pessoas, se criou uma indústria dos mortos-vivos, um conjunto de séries e filmes sobre zumbis e vampiros, como se fosse o arquétipo do morto-vivo. Se você pegar um monte de gente com um celular interagindo com pessoas distantes, ignorando os próximos, vai ver zumbis. É o comportamento típico de um zumbi, diz Cortella. O que está acontecendo também é que muita gente se cansou de ver série ou de estar nas redes sociais e percebeu que isso não é suficiente, não abastece. Não é uma questão de vamos desconectar todo mundo das redes sociais. O que a gente está vivendo é algo novo que está desequilibrando e que a gente vai equilibrar. As lives no começo bombavam e agora há uma perda de audiência significativa. Tem diversas variáveis, é muita gente fazendo ao mesmo tempo. Então você começa a ser seletivo. Então algumas pessoas vão despertar. A gente só não pode criar uma ilusão de que a gente vai terminar esse isolamento social com uma profunda transformação e todo mundo sair cantando. Imagine-se de mãos dadas. Infelizmente, digo eu,
Não será assim. Alguns procederão mudanças, transformações em suas vidas. Outros piorarão, sairão da pandemia insanos, com problemas mentais sérios a serem tratados, delírios, depressão, instabilidade de humor, enfim. Outros ficarão iguais, refratários, como já eram, psicóticos. Tanto fazia morrer 22 milhões de pessoas ou nada, a mesma coisa. Porém, se cada um fizer o seu pedacinho, a somatória desses pedacinhos será a transformação do todo e será benéfica à humanidade, já que o planeta já reagiu e se compensou muito do que fizemos com ele. Portanto, teremos tudo para viver num mundo melhor. Vamos fazer a nossa parte.